Oiê, tudo bem? Ó, hoje eu trouxe esse modelinho pra gente fazer junto. Olha que fofo. Lindo, né? Ó, vê isso, olha, fica bem assentadinho, bem pesadinho. E muito facinho de fazer. Ele ficou medindo 37 centímetros, não é aquele tamanho grandão. Tem gente que gosta dele bem grandão, aí tem outros modelinhos, ou teria que aumentar o bico aqui. Esse aqui ficou desse jeito, finalizadinho aqui, na minha tensão de ponto ficou com 37 centímetros. E ficou pesando 99 gramas. E ficou lindo, né? Vamos fazer junto? Pra fazer, eu vou usar uma agulha, vou usar essa aqui número 4, que eu tô acostumada, mas você usa a que você tem aí. Vou usar uma tesourinha e vou usar uma agulha de tapeceiro. Eu vou fazer no barbante número 6, eu vou fazer no cru e no amarelo. Eu vou deixar tudo na descrição do vídeo. Vou deixar também link, caso alguém queira, dos produtinhos que eu usei. Da tesourinha, da agulha, da treninha que eu uso também, da balancinha, enfim, de tudo. E as cores, vou deixar certinho também o nome das cores, tanto dessa aqui como da próxima, né? Como dessa aqui que eu vou fazer agora. Vou deixar tudo certinho na descrição, tá bom? Então é isso, vamos lá? Eu vou começar fazendo o círculo mágico. Coloco a agulha aqui, puxo de baixo, viro e busco a linha que vem vindo do novelo. Ficando assim. Dou uma acertadinha, uma puxadinha aqui, e é aqui que a gente vai trabalhar. Então, vou começar fazendo 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço, ficando então com 5 correntinhas. Vou vir dentro do círculo mágico e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho dentro do círculo mágico e faço um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho dentro do círculo mágico e faço um ponto alto. E eu vou fazer 8 pontos altos, sempre separados por 2 correntinhas. Essa é a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. 8 pontos altos, né, contando já com essas 3 primeiras correntinhas. Então, as 3 primeiras correntinhas mais 7 pontos altos e sempre separados por 2 correntinhas. Então, ficou assim, eu venho aqui, faço minhas 2 últimas correntinhas, vou fechar meu círculo mágico e vou fechar na terceira correntinha que a gente fez pra subir com um ponto baixíssimo. Ficando, então, assim. A próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E em cada janelinha dessa aqui, em cada espacinho, nós vamos colocar 3 pontos altos. Então, 1, 2 e 3. Um ponto alto em cima do ponto alto. E nos espacinhos, 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Então, essa é a sequência dessa volta. Que vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Então, fiz meus últimos 3 pontos altos aqui nessa janelinha. Venho aqui e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. 1, 2 e 3. Ficando assim. A próxima carreirinha, eu vou subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. 1, 2 e 3. E vou fazer mais 2 correntinhas de espaço, então a gente fica com 5 correntinhas. Vou pular um pontinho de base, venho no próximo e faço um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Então, essa é a sequência dessa volta.
Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. E ficou assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, faço minhas duas últimas correntinhas, pulo um pontinho de base, venho aqui, 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixíssimo, ficando então assim. A próxima carreirinha vai ser uma cópia dessa aqui fechadinha, então a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, e dentro de cada janelinha nós vamos fazer 3 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto, e em cada janelinha, 3 pontos altos. 2 e 3. Então, essa é a sequência dessa volta, ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Cheguei aqui, fiz meus 3 últimos pontos altos dentro da janelinha. Venho aqui, 1, 2 e 3 e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Tá ficando assim. A próxima carreirinha vai ser uma cópia dessa aqui, vazadinha. Então, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto, mais 2 correntinhas de espaço, ficando então com 5 correntinhas. Vamos pular um pontinho, vamos vir no próximo e vamos fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um pontinho, venho no próximo, faço um ponto alto. 2 correntinhas, pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto alto. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Vim aqui, fiz meu último ponto alto, pulei um pontinho de base, venho aqui, 1, 2 e 3 e fecho na terceira correntinha que a gente fez pra subir com um ponto baixíssimo. E tá ficando assim. A próxima carreira, a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E em cada janelinha, nós vamos fazer 2 pontos altos. Um ponto alto em cima do ponto alto de base, e na janelinha, 2 pontos altos. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, fiz meus 2 últimos pontos altos na janelinha, e venho aqui e fecho na terceira correntinha que a gente fez pra subir, com um ponto baixíssimo. A nossa próxima carreirinha, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 3 correntinhas, ficando então com 6 correntinhas. Vou pular 2 pontinhos, vou vir no próximo e vou fazer um ponto alto. 3 correntinhas, aliás, pulo 2 pontinhos de base, venho no terceiro, faço um ponto alto. 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. 3 correntinhas, pulo 2 pontinhos de base, venho no terceiro e faço um ponto alto. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. E ficou assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, minhas últimas 3 correntinhas, venho aqui, 1, 2, 3 e fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Coloca a sua peça na mesa, estica, vê se ela tá ficando certinha. A nossa próxima carreirinha, nós vamos subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E dentro de cada janelinha, nós vamos fazer 3 pontos altos. Para dar certo o bico, em uma janelinha, nós vamos ter que fazer 2 pontos altos apenas. Então, em todas as janelinhas, a gente vai fazer um ponto alto, né, em cada ponto alto, e 3 pontos altos em cada janelinha. E apenas uma janelinha, a gente vai fazer 2 pontos altos apenas aqui dentro,
para dar certo a próxima carreira, tá? Eu vou fazer na última lá, antes de fechar, nessa aqui, ó. Faço, em vez de fazer 3, eu faço 2 pontos altos e fecho aqui na terceira com um ponto baixíssimo. E as demais, todas com 3 pontos altos dentro de cada janelinha. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e tá ficando assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto alto. No último quadradinho, ao invés de 3 pontos altos, eu vou colocar só 2 pontos altos, para dar certo a próxima carreira. Então, ao invés de 3, eu ponho 2. E fecho na terceira correntinha que a gente fez para subir, com um ponto baixíssimo. E tá ficando assim. Agora, eu vou finalizar aqui, que eu vou trocar de linha e vou fazer essa parte aqui no cru, né? Nós chegamos aqui nessa carreira. Eu vou fazer agora a próxima carreira em cru. Se você quiser continuar ainda em amarelo, fazer só essa parte em cru, ou não sei qual que você tá fazendo aí, eu vou fazer igualzinho esse aqui. Então, agora eu vou cortar minha linha e vou começar com o cru. Então, vou cortar e depois vou dar um nozinho aqui e depois eu arremato. E ficou assim. E agora eu vou começar com a outra cor. Eu começo sempre fazendo assim, eu dou um nozinho, eu dou uma voltinha assim na agulha. E faço assim, e começo assim, mas você pode, se você quiser, dar um nozinho direto na peça. E a gente começa em qualquer pontinho aqui. Faço um ponto baixo. Vou fazer 2 correntinhas, então já tá equivalendo ao nosso primeiro ponto alto. E mais uma correntinha de espaço. Vou pular um pontinho, vou vir no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto alto. Uma correntinha, pulo um pontinho, venho no próximo e faço um ponto alto. E vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, lembrando de fazer essa carreirinha aqui com o pontinho bem soltinho, tá? Ficou assim, cheguei aqui, fiz meu último ponto alto, fiz uma correntinha de espaço e fechei na segunda correntinha que a gente fez pra subir aqui, que a gente fez um ponto baixo e 2 correntinhas, né? Então, na segunda, eu fiz um ponto baixíssimo. E olha que fofinho, né? Ficando bem certinho. E vamos pra nossa próxima carreira. Eu falei um ponto baixíssimo aqui, mas é melhor fechar com um ponto baixo na segunda correntinha, porque a gente vai começar fazendo pontinho baixo. Então, eu venho aqui e faço um ponto baixo. Pronto. Eu vou fazer assim, ó. 4 correntinhas. 1, 2, 3 e 4. Vou pular 2 janelinhas, vou vir no próximo ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Fiz uma argolinha aqui, ó. Agora, eu faço 2 correntinhas apenas e pulo só uma janelinha, venho aqui e faço um ponto baixo. Aí, novamente, eu vou fazer 4 correntinhas, 2, 3 e 4. E vou pular 2 janelinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo só uma janelinha, venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 4 correntinhas, pulo 2 janelinhas, venho no próximo ponto alto, faço um ponto baixo. 2 correntinhas, pulo uma janelinha apenas e faço um ponto baixo. Então, essa vai ser a sequência dessa volta. A gente vai ficar com uma argolinha com 2 janelinhas, a gente faz uma argolinha. Depois, uma argolinha pequena. Uma argolinha pegando 2 janelinhas, uma argolinha pegando só uma janelinha. Uma argolinha pegando 2 janelinhas, uma argolinha pegando uma janelinha apenas. Então, essa que pega 2 janelinhas, a gente faz com 4 correntinhas. E a que pega uma janelinha apenas, a gente faz com 2 correntinhas. Sempre com um pontinho baixo. Vai ficando assim. Então, vai fazendo aí,
que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Se você fez certinho, intercalando duas correntinhas, 4 correntinhas e 2 correntinhas, pegando 2 janelinhas e uma janelinha intercalando, a gente chega aqui, faltando uma janelinha apenas, e a gente vai fechar com um ponto baixíssimo, nesse ponto baixo que a gente fez pra iniciar. E vai dar certinho, ó, a gente terminou com uma janelinha e a gente começou com 2 janelinhas, sempre intercalando 2 janelinhas, uma janelinha, 2 janelinhas, uma janelinha, sempre intercalando. E foi ficando, e ficou assim, né? A próxima carreirinha, a gente vai caminhar pra dentro dessa janelona aqui, né? E a gente vai subir 3 correntinhas, que equivale ao nosso primeiro ponto alto. E vamos fazer mais 2 pontos altos dentro dessa janela, da janela grande, do arquinho grande. 2 correntinhas de espaço, venho dentro da mesma janela grande e vou fazer mais 3 pontos altos. Ficando assim. Sem correntinha de espaço, venho na janelinha pequena, de 2 argolinhas aqui, né, de 2 correntinhas, e faço um ponto baixo. Vou para a próxima janela, a argolinha grande, e vou fazer novamente. 3 pontos altos. 2 correntinhas, deixa eu acertar aqui, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sem correntinha, venho na argolinha pequena e vou fazer um ponto baixo. E essa vai ser a sequência dessa volta. A gente vai fazendo na argolinha grande, que a gente fez com 4 correntinhas, a gente vai fazer 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sem nenhuma correntinha de espaço, a gente vem na argolinha que a gente fez com 2 correntinhas e faz um ponto baixo. E vai intercalando. Na argola grande, a gente vai fazer esse motivinho, e na argolinha pequena, um ponto baixo. E essa vai ser a sequência dessa volta. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Fiz toda a minha voltinha, seguindo aquele padrãozinho, chegou aqui, eu fiz um ponto baixo, e sem correntinha, fechei com ponto baixíssimo na terceira correntinha que a gente fez pra subir. Agora, eu vou novamente mudar a cor, vou fazer no amarelo. Então, eu vou cortar a minha linha, vou fazer um nozinho aqui e depois, no final, eu arremato tudo. E vou começar agora a carreira com o amarelo. Então, eu começo sempre dando uma voltinha na agulha e fazendo um nozinho, mas você pode começar com um nozinho direto na peça, que também dá certo. Vou vir aqui, ó, no meio desse Vzinho e vou fazer um ponto baixo, ficando assim. Vou fazer 2 correntinhas e aqui já tem a altura de um ponto alto, que tem um ponto baixo e mais 2 correntinhas. Mas vou fazer mais 2 correntinhas, então vou ficar com um ponto baixo e 4 correntinhas. Vou vir dentro do mesmo Vzinho aqui, do mesmo janelinha, e vou fazer mais um ponto alto. Então, eu fiquei com um Vzinho aqui, ó. Uma correntinha de espaço, vou vir aqui no ponto baixo seguinte e vou fazer um ponto alto. 2 correntinhas de espaço, venho dentro do mesmo ponto baixo e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, venho dentro do lequinho aqui, faço um ponto alto. 2 correntinhas dentro do mesmo
espacinho, faço um ponto alto. E vou ficando assim, ó, com vários Vzinhos. Um Vzinho dentro desses lequinhos e um Vzinho no ponto baixo aqui. Sempre com uma correntinha de espaço, venho no ponto baixo, faço um ponto alto, duas correntinhas e mais um ponto alto no mesmo lugar, no mesmo pontinho baixo. Então, vai ficando assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui, uma correntinha de espaço, e sempre no Vzinho é um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Uma correntinha de espaço, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Sempre assim. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, e ficou assim. Fiz toda a minha voltinha, seguindo aquele padrãozinho. Cheguei aqui, eu fiz meu último Vzinho, uma correntinha, e fechei com uma corrente, com um ponto baixíssimo na segunda correntinha aqui que a gente fez pra subir, porque a gente fez um ponto baixo aqui pra começar e duas correntinhas, né? Ao invés de 3 correntinhas como de costume. E aí, fechei na segunda correntinha com um ponto baixíssimo. E ficou assim. A próxima carreirinha, nós vamos passar pra dentro aqui do Vzinho com um ponto baixíssimo novamente. Vou subir 3 correntinhas, que equivale ao meu primeiro ponto alto. E vou fazer aqui dentro mais 7 pontos altos. Ficando, então, contando com essas 3 primeiras correntinhas, com 8 pontos altos, né? 4, 5, 6, 7 e 8. Ficando assim, então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontinhos. Sem correntinha de espaço, venho aqui e fecho com um ponto baixo. Novamente, sem correntinha de espaço, venho pro próximo Vzinho e vou fazer 8 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ficando assim, venho aqui sem correntinha de espaço, venho no próximo Vzinho e faço um ponto baixo. E vai ficando assim. Você acerta seus pontinhos aí dentro pra ele ficar certinho, ó. Se você achar necessidade, você pode colocar uma correntinha aqui entre esse ponto baixo, né? A hora que termina os 8 pontos altos, antes de fazer esse ponto baixo, e depois mais um aqui. Pra mim, não precisou, ficou retinha a minha peça, certinha. Então, essa é a sequência. 8 pontos altos e 8 pontos altos num Vzinho e no próximo Vzinho um ponto baixo. 8 pontos altos e no próximo um ponto baixo, alternando. Então, vai fazendo aí, que eu vou fazendo aqui. Ó, terminei e ficou assim. Cheguei aqui, fiz meu último ponto baixo e fechei na terceira correntinha que a gente fez pra subir com um ponto baixíssimo. Olha que fofo que ficou. Lindo, né? Já coloquei aqui na agulha de tapeceiro, fui escondendo meu fio, todos os arremates que precisavam ser feitos, fiz com a agulhinha de tapeceiro, escondendo o fiozinho por trás, e ficou assim. Olha que lindo que ficou. Fofo, né? Muito fofinho, muito facinho de fazer, muito rapidinho. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Obrigada por assistir. Um beijo e tchau!